Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura do texto do Salmos 1, versículos 1 e 2. Salmos 1, versículo 1 e 2. Leamos o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, que o Senhor aplique em nossos corações a Tua palavra, que o Teu Espírito possa falar, Senhor Deus, a nós e nos edificar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vivemos hoje numa sociedade extremamente corrompida com os costumes, músicas, e é evidente por meio das músicas que tocam hoje aí mundo afora a corrupção que nos encontramos hoje, dos valores e, por sua vez, também da nossa linguagem e tudo mais. São costumes deturpados da vida secular e uma crescente onda de normalização de coisas que antes considerávamos absurdas e hoje estão cada vez mais normalizadas na nossa sociedade. E nós cristãos, como temos reagido a isso? Como temos nos portado perante isso? Será que temos dado bom testemunho? Será que temos influenciado a nossa sociedade ou ela está influenciando e adentrando dentro das nossas igrejas? Não é difícil vermos em nossos dias igrejas e comunidades que se dizem cristãs e se rendem aos encantos deste século. Se vendem a mercadores da fé e contaminam a sã doutrina pelos conselhos deste mundo caído. Quantas vezes, ao ligarmos a televisão ou vermos no YouTube mensagens deturpadas a respeito de Cristo, nós que somos conhecedores da verdade, nós podemos diferenciá-las e dizer que não está de acordo com as Escrituras, que não está de acordo com o padrão bíblico. E nós sim devemos ser essa voz nesse mundo em que vivemos e devemos sim combater esses erros que vemos em nossa sociedade e tentam entrar em nossas igrejas. E não há nada de novo nisso, irmãos. Na verdade, o apóstolo Paulo vai citar em seu tempo um exemplo de um certo homem chamado Demas. E está lá escrito em 2 Timóteo 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ora, se Demas depositou o seu amor, o seu coração naquele século primitivo, que chance temos nós nos dias atuais, onde temos muito mais coisas a nos encantar e a tentar nos atrair, a roubar nossa atenção e tentar nos desviar do foco e do alvo que é Cristo? O que a palavra nos ensina e nos aconselha a respeito disso? Como devemos nos portar neste século em que vivemos? Como devemos reagir a esse mundo deturpado e essas crises culturais em que enfrentamos hoje? Onde vemos alunos de escolas com valores totalmente invertidos no dia a dia, vemos nas ruas, com comportamentos indecentes. Temos visto também a degradação moral, não só
na esfera da educação, mas na esfera política também. E qual tem sido a nossa reação perante isso? O que nós, cristãos, temos feito para mudar esse quadro, para combater esse tipo de coisa? O salmista inicia o primeiro capítulo do livro com a palavra que expressa um profundo significado: bem-aventurado. E bem-aventurado é uma palavra mais vigorosa do que feliz. É uma palavra muito mais profunda do que ser feliz. Bem-aventurado é desfrutar o bem-estar em cada área da nossa vida. E o homem justo é descrito no Salmo pelo que ele evita. Mas o que exatamente nós devemos evitar? A primeira negativa que o salmista vai nos dar é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas o que seria isso? O que o salmista está querendo dizer com isso? Notem que o salmista vai nos alertar primeiramente sobre darmos ouvidos a homens que não têm uma vida piedosa com Cristo, a procurarmos conselhos a amigos que não andam com Cristo. Isso é perigoso. É perigoso nos aconselharmos com pessoas que não têm uma vida piedosa. A primeira impressão pode parecer que o conselho soa bem, é politicamente correto, mas será que está alinhado com as Escrituras? Será o que temos ouvido realmente condiz com o que Cristo nos ensina? O ímpio é aquele que vive em oposição à vontade e os mandamentos de Deus, caracterizado por impiedade, descrença e uma rejeição da autoridade divina. Portanto, aconselhar-se com o ímpio é viver distante dos preceitos do Senhor. Devemos sempre buscar iluminação na palavra do Senhor e nas Escrituras Sagradas. Irmãos, procurem aconselhar-se com aqueles que têm uma vida piedosa, com aqueles que vivem de fato o Evangelho de Cristo, com nossos irmãos mais antigos na fé, que também já passaram por muita coisa. Esses estão mais aptos a nos aconselhar, a nos ensinar. Não procurem conselhos no mundo fora, porque talvez não venham da parte de Deus. A segunda negativa que o salmista vai nos dar é que não se detém no caminho dos pecadores. O segundo ponto a ser evitado é o caminho dos pecadores. Quando o salmista se refere ao caminho, ele não está falando de uma estrada, mas de um estilo de vida. O estilo de vida pecaminoso. Sim, nós devemos evitar e viver em santidade, conforme Cristo nos ensina em sua palavra. Uma metáfora comum na literatura de sabedoria para enfatizar o estilo de vida. Pecar é essencialmente transgredir a lei de Deus, quebrando seus mandamentos. E a palavra em hebraico, shet, significa literalmente errar o alvo. Quando pecamos, erramos o nosso alvo, que é Cristo. Toda vez que pecamos, entristecemos a Deus e quebramos a sua lei, quebramos os seus mandamentos. Ou seja, somos convocados a acertar o alvo, que é Cristo, e não viver uma vida pecando ou errando o alvo. Não sejam negligentes com os mandamentos do Senhor. Os observem no dia a dia, no trabalho, na escola, no nosso grupo de amigos, que possamos influenciá-los e não sermos influenciados. A terceira negativa, irmãos, que vamos ter por parte do salmista é o que não se assenta na roda dos escarnecedores. E uma boa definição para escarnecedor é uma pessoa que zomba e ridiculariza ou menospreza a Deus, agindo com desrespeito, desprezo por coisas sagradas. São pessoas que
não ouvem conselhos, não aceitam a verdade e se afastam da sabedoria de Deus. A palavra adverte contra a companhia dos escarnecedores, pois eles têm uma influência corruptora. Sim, mais uma vez somos advertidos a não termos companhias que desprezem a lei do Senhor. Cuidado com as amizades, cuidado com quem vocês têm se relacionado. Cuidado, porque vocês podem acabar sendo influenciados, vocês podem ser corrompidos se não estiverem firmes, e ao invés de influenciar esse mundo deturpado aí fora, vocês serão influenciados por ele. Por fim, o segundo versículo vai nos trazer duas palavras-chave: prazer e meditar, e ambas vão se referir à lei do Senhor. Os grandes princípios da lei de Deus são incorporados nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os propósitos de Deus acerca da conduta e das relações humanas. Somos instruídos a ter prazer na lei do Senhor. Somos instruídos, sim, a meditar nela, a buscar conhecimento nessa lei. O segundo ponto, que é o meditar na lei, e aqui somos chamados a refletir e nos aprofundar nesses preceitos. À primeira vista, parecem meros mandamentos de não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, mas podemos nos aprofundar nesses mandamentos quando entendemos, por exemplo, que o não matarás também vai se referir a quando falamos mal do nosso irmão e com isso tentamos assassinar a sua reputação. Somos chamados a refletir muito mais profundamente do que o que está escrito. Irmãos, e aplicando esse texto às nossas vidas, ele vai nos refletir alguns pontos que vão nos convidar a, primeiro, termos uma vida piedosa em Cristo Jesus. Buscar conselhos com pessoas que vivam de acordo com a palavra do Senhor. Pessoas piedosas, pessoas que de fato refletem a Cristo em suas vidas. O segundo ponto, devemos prosseguir para o alvo, que é Cristo, buscando sempre acertá-lo. O terceiro, evitar más companhias, pois essas corrompem os bons costumes, como está escrito em 1 Coríntios 15, 33. E por último, irmãos, somos convocados a viver de acordo com a lei do Senhor, e nela refletir e nos alegrarmos, pois assim seremos bem-aventurados nessa época em que vivemos, neste século. Por mais difícil que pareça, por mais angustiante que seja a situação que estivermos passando, se alegrem na lei do Senhor, vivam na lei do Senhor, pois ela sim poderá nos guiar para Cristo, que é o nosso alvo. Influenciem essa sociedade, não sejam influenciados por ela, que possamos ter bom testemunho onde quer que andemos, que possamos influenciar nossas amizades e não ser influenciados por ela. Com isso, irmãos, finalizo o texto, finalizo a mensagem. Obrigado.